Pessoal, hoje nós temos uma grande live, né, com uma grande participação de pessoas que eu sou fã, né, Filomeno, sou fã declarado, uma grande referência na regulação fundiária, a doutora Ana Cristina também, do Core Minas Gerais, referência quando se fala de cartório de registro de imóveis. Então, Felipe Maciel foi um grande colega também na tutoria da terra urbanizada. Então, são profissionais que eu admiro muito, né? Bem atuante na regulação fundiária. Então, não quero prolongar, porque hoje sou apenas um coadjuvante. Já já vou chamar os nossos colegas que serão os protagonistas dessa live, tá? E hoje nós vamos falar um pouco da análise sobre as mudanças da nova lei do programa Minha Casa Minha Vida, né? Então vou trazer grandes profissionais aqui, referências, isso, para falar um pouco da análise deles, do ponto de vista mais institucional também, tá bom, pessoal? Então já vou convidar aqui os colegas, só um minutinho. Olá, tudo bem? Escuta bem? Sim. Tá ouvindo? Boa noite, Filomeno, Felipe Maciel. Probleminha aqui no som. Peraí. Boa noite a todos. Meu som está no celular mesmo. O fone está funcionando. Bom, eu queria agradecer grandemente a participação do Dr. Filomeno, que foi nosso supervisor, nosso professor do curso de tutoria do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, aprendi muito com o Filomeno, uma referência nacional, né? Para mim está entre os top aí do Brasil, profissionais atuantes na REURB. Então, é uma grande honra estar aqui compartilhando essa live com vocês. Felipe Maciel também da tutoria, né? Então, são pessoas que dispensam prestações, mas vou dar a palavra para o próprio Filomeno se apresentar. Fica à vontade, Filomeno. Olá, pessoal, vocês me escutam bem? Sim. Eu acho que eu não faço uma live desde a pandemia. Verdade, você está devendo, né? E aí, tudo tranquilo, pessoal? Hoje vamos fazer aqui um bate-papo rápido, né, sobre essas alterações recentes na legislação. A gente não sabe como vai ser a interpretação dessas leis, mas a ideia hoje é a gente ter pelo menos umas primeiras impressões aí de quem já trabalha com a regularização fundiária. A Ana Cristina não conseguiu entrar? Não, ainda não. Deixa eu ver aqui. Ainda não apareceu o pedido dela. Enquanto ela vai entrando, né, para a gente começar aí as nossas conversas, né, teve a MP, como o Márcio já falou, que foi convertida em lei do Minha Casa Minha Vida, né? Opa, oi, Ana. Agora, tudo bom? Tudo bem? Oi. Tudo bem? Olha, seja bem-vinda. Obrigado. E Felipe e Filomeno. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Então, teve essa MP agora, né, teve algumas novidades. É importante, né, falar que a MP ela teve a importância, né, o papel de garantir o programa RegMel, né, que é o RegMel que é utilizado, né, que é um novo programa de regularização fundiária que nós temos, que teve maior financiamento para a regularização fundiária dos últimos programas próprios para regularização, mas também trouxe algumas inovações aí que vão deixar um meio de campo um pouco tenso por um tempo até se assentar as novas interpretações, né? Mas eu queria até começar falando de uma coisa interessante, que foi a previsão das medidas compensatórias, né? No processo de desapropriação, que a gente pensa que não tem muita relação com a regularização fundiária, mas isso era uma coisa que estava na medida provisória 700, está em vários financiamentos internacionais, e uma complicação que o poder público tinha era de conseguir
no processo de regularização, no processo de apropriação de uma área ocupada, que não é regularizada, conseguir indenizar a pessoa de uma maneira que ela pudesse ter uma casa em outro local, né? Essa é uma primeira alteração que eu achei interessante. Uma segunda alteração, que aí eu já vou jogando a bola para os colegas, é sobre regularização fundiária promovida por estados de união. E aí, o que é que vocês acham aí? Felipe, tu que tem umas áreas da União aí em Natal que estão sendo regularizadas, como é que você viu essa mudança? Bem, inicialmente, boa noite a todos. Um prazer participar desse bate-papo com vocês. Realmente, desde a pandemia que eu não fazia uma live, né? A gente faz por outros meios, outros tipos de comunicação, mas no Instagram, na live, realmente é um pouco de saudade barra, não sei se é bem saudade, né? Foi um período muito difícil. Mas bacana a iniciativa do Sakai ter convidado a gente. E, Filomeno, eu entendo que, inclusive, esse dispositivo pode se discutir até se ele é constitucional ou não, levando-se em consideração a competência municipal, né, nas competências constitucionais, porque eu não consigo ver um projeto de regularização fundiária aprovado pelo Estado. Me parece que extrapola a competência constitucional dos Estados. Isso faz parte da política urbana municipal. Me parece, inclusive, do ponto de vista ambiental, pode até ser que os Estados tivessem capacidade técnica de fazer, mas do ponto de vista urbanístico, não. Eu acho que isso usurpa a competência municipal no que diz respeito à aprovação do projeto de regularização fundiária. Pode ser que nós tenhamos, inclusive, já ouço pessoas comentando nesse sentido, de alguma ADI futura. E eu, de certa forma, eu acho até desnecessário. Assim, eu não sei, Filomeno às vezes tem informações de bastidor, né, do que está por trás, de qual da ratio da lei, mas eu não vejo necessidade quanto a isso. E assim, eu trago até a experiência nossa aqui no estado do Rio Grande do Norte. Nós temos uma companhia habitacional, a SEAB, que tem sido muito proativa na política de REURB. Nós, inclusive, precisamos, até interessante comentar isso, a nível estadual, Ana Cristina, regulamentar no âmbito da corregedoria nosso provimento local, porque havia dúvida se os estados poderiam, em que pese a 3465 dizer que os legitimados podem praticar todos os atos, né, necessários à REURB, mas quando o Estado é promotor da REURB, o que é que não pode fazer? Me parece que não pode fazer quase tudo. E a gente precisou incluir alguns dispositivos que, vamos dizer assim, outorgava a legitimidade expressa para que os cartórios tivessem a segurança jurídica de fazer. E aqui no Estado, o Estado, a companhia habitacional promove os seus processos dentro da sua competência estadual, e a Prefeitura de Natal, enquanto, especialmente na capital, recepciona esses projetos e se faz um trabalho conjunto que vai resultar lá, ao final, na entrega da CRF. O que eu temo é que a razão seja mais política do que técnica. Porque o que acontece às vezes é que quando o Estado é promovente da REURB e a aprovação se dá pelo município, às vezes fica a dúvida, quem é que vai entregar o título? Né? Esse é um título estadual, é um título municipal. Inclusive aqui em um local se criou até uma figura de um título de legitimação fundiária. A gente não precisa criar um título, né? Porque o título em si é a certidão que vai resultar após o registro. O cidadão recebe uma certidão referente ao título de legitimação fundiária que foi registrado. Mas se criou esse título para quê? Para que tivesse alguma coisa com o nome do prefeito, com o nome da autoridade que está entregando. Então, assim, eu não sei, volto a dizer, do ponto de vista pragmático, qual a razão dessa mudança, mas, inclusive, do ponto de vista da constitucionalidade, eu acho que não pode ser discutido, e por isso que eu acho que não foi uma mudança interessante. Essa é a opinião dos amigos a respeito disso. Eu queria comentar esse aspecto dessa alteração de competência, né? Porque era uma pergunta
sempre chegava, né? Uhum. O imóvel é do Estado, ele mesmo pode processar a REURB, né? Se o imóvel é da União, ela mesma pode processar a REURB. Essa pergunta é uma pergunta que sempre chegou. O regramento anterior, do texto original, ele deixava claro, na minha opinião, que o processamento da REURB era feito exclusivamente pelo município, embora o Estado tenha legitimação para requerer. Ele pode requerer a REURB perante o município ou requerer o registro da REURB perante o registro de imóvel. Mas a competência para processar é do município. Eu estou de acordo com o Felipe, eu estou na dele, acho que é inconstitucional. Eu acho que é usurpação de competência porque trata-se de gestão territorial do município. E a gente corre o risco de criar uma situação completamente bizarra, né? De um Estado, por exemplo, fazer uma REURB e aprovar uma REURB em um determinado município sem que o município sequer tome conhecimento daquilo. Não existe, né? Se a área não for pública municipal, se o município não for confrontante, se o município não for titular de direito real, né, ele teria que ser notificado no momento. Ele está completamente fora do processo de aprovação. Deu uma travada da... Não, já voltei. Eu acho que, de fato, esse dispositivo, né, me parece assim um retrocesso. Uhum. E eu atribuo ele, assim como um outro que eu gostaria de falar depois mais para frente um pouquinho, mas já vou deixar a bola aqui para o Filomeno, que eu já vi que ele já fez para falar. Eu atribuo esse dispositivo a um modelo de negócio que foi criado pós-Lei 13.465, que é o tal do inferno da REURB de lote. Né? Mas vou deixar o Ari e o Filomeno, que eu acho que ele quer falar. Não, é isso mesmo. E o engraçado agora vai ser como é que as ações civis públicas vão se comportar, né? Que quando era área do Estado e da União, muitas vezes era Estado e União que era o polo passivo do Ministério Público, né? Das defensorias. Agora, o município pode dizer, olha, não, o Estado tem competência para fazer, a bola está com o Estado, a área da União, a União que cuide. Né? E aí a gente tem várias implicações, como vão ser as medidas compensatórias, como vai ser a questão para onde vai esse recurso, quem é responsável pela infraestrutura essencial. Então, assim, tem muita coisa aí no meio do caminho. E essa questão até... Complementando. Na alteração anterior, na redação original, existe a previsão de que a REURB-S sobre áreas públicas teria o projeto e a infra custeado pelo ente titular do domínio. Aí mudaram a primeira vez. Né? Mudaram a lei lá que não era competência do Estado nem da União, tiraram o Estado e a União e colocaram o sujeito, o cidadão, né, autorizaram o cidadão a pagar aquilo. Agora voltam com o Estado e a União como responsáveis pela aprovação do projeto. Né? Na minha opinião, é completamente bizarro. E eu falo assim, em relação a isso, assim, eu acompanhei um pouco dessa MP e o processo legislativo está tão esquizofrênico que a gente não consegue nem saber de onde que veio, sabe? Nem em que momento entrou. Ô, Filomeno, você não tem nenhuma informação dos bastidores aí para... Eu estava... Nessa época eu estava no âmbito municipal, levando porrada nas prefeituras. Mas essas medidas têm um movimento forte do pessoal de Brasília, né? Como é que o loteamento de acesso controlado entrou na 3465, né? Tem um movimento forte de setores de Brasília para incluir esses dispositivos, né, na lei. E até continuando um pouco a discussão, vem essa história, né, essa colocação do direito adquirido, né, dos projetos de regularização fundiária e permissão de CRE. Esse é um outro dispositivo que me deu uma assustada, assim, né? Assim, não sei como a Ana Cristina viu aí esse dispositivo entrando na lei, mas assim, como é que vai ser? O município vai emitir CRE sem pedir autorização e pagar, ou como é que vai acontecer?
O Filomeno cortou aqui para mim o pedacinho que você falou de... Isso foi incluído aí na lei a previsão de direito de, de direito autoral em cima dos projetos de regularização fundiária, né? Sim, direito E autoral. aí, é isso. Não, E aí olha, Diga, Chico. eu acho que eu poderia fazer umas 5 horas de live, sabe? Para falar do negócio. Esse, para mim, é completamente na minha cabeça. E, de novo, né? Eu atribuo isso, esse modelo de negócio que desvirtua a Lei 3.4. Né? Por quê? O que acontece? As empresas, algumas empresas, né, que estão atuando no mercado, elas vendem o seu produto direto para o morador. Uhum. Inclusive na RUBS. Essa né? Mas a E também. Aí eles vão lá no núcleo e eles fazem lá uma captação de cliente e eles captam, sei lá, 30. E aí, eles não querem que os outros 70 se beneficiem daquele trabalho que foi feito. E muitas vezes, quando isso era entregue para a prefeitura dava continuidade na regularização em relação aos outros, né? Então, eles colocaram esse dispositivo na 3465, para mim, completamente sem sentido nenhum, não guarda relação com a lei, é uma questão de direito autoral que já tem previsão na legislação, né? Para você receber por Regramento próprio. Eu vou falar um pouquinho do ponto de vista das empresas, tá? Já fui servidor de carreira também da prefeitura, hoje estou como empreendedor. E ontem a gente fez um bate-papo exatamente sobre esse tema, né? A questão dos direitos autorais com os profissionais que atuam com o RUB. E aí, em sua maioria dos profissionais, eles são totalmente favoráveis a essa questão de direitos autorais, né? Logicamente, porque é muito interesse dos profissionais, porque o que na prática costuma acontecer? Os profissionais, no núcleo, por exemplo, de 100 famílias, eles conseguem uma adesão de 30%, aproximadamente, né? E o que acontece? Quando ele faz 30% da adesão, algumas prefeituras estavam aproveitando aquele projeto do núcleo inteiro, porque ele apresentava o projeto do núcleo inteiro, aprovava, e aí a prefeitura simplesmente pegava o restante e já fazia o titulatório dessas famílias que não se aderiram ao programa. E aí o que causava conflito? Aqueles moradores que pagaram a empresa para regularizar se beneficiaram. Só que quem não pagou se beneficiou ainda mais. Vai chegar um momento que as pessoas que não pagaram a empresa já vão saber que, se ele não se aderir à primeira remessa da empresa, ele vai se beneficiar gratuitamente futuramente. Então, vai acabar que nenhum morador vai querer assinar um contrato com a empresa para poder regularizar por parte dos moradores, né? Então, algumas empresas já aplicavam na prática, né, algum termo de responsabilidade, de cooperação, direitos autorais com a prefeitura para evitar isso, né? Então, eu vejo que muitas empresas, né, são favoráveis a esse item por conta disso, para não ser lesado futuramente, né? Mas aí eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Mas agora vamos dizer o seguinte, Massakai. Digamos que tem uma empresa que fez um lote num núcleo de 1.000 unidades, feito 300. E se o morador quiser contratar você para concluir o processo de regularização fundiária, ao invés da empresa que iniciou, aí você não poderá ser contratado. Tem umas sutilezas que a gente pensa depois no pós-vir, porque cria um nicho, né? E assim, o que me deixou mais preocupado é não poder emitir uma CRF. A emissão da CRF é o poder federativo, o poder de competência do município. Ele fica assim, olha, você não pode mais lidar com o parcelamento do solo naquela mancha e não pode mais responder pelo parcelamento do solo naquela mancha, porque você tem que fazer isso. O que eu já estou até recomendando, que é o que a gente já fez aqui nas licitações da época que eu estava em Fortaleza. No contrato de regularização fundiária que a prefeitura contrata, já está bem explícito que o direito autoral de todos os projetos passa para a prefeitura. Qualquer programa novo de regularização fundiária vai ter que ter essa especificação, porque aí quando for
a empresa termina um contrato aqui com 20, 30% de titulação. E às vezes, muitas vezes por culpa da empresa, viu? Muitas vezes. Aí depois a prefeitura não vai poder continuar. Essas coisas assim. Felipe, tu ia falar, eu te cortei. Não ia não. Não, não, desculpa. Eu queria falar. Desculpa. Acho que nenhum de Diz, nós aqui, que as pessoas recebam pelo seu trabalho, né? Mas eu acho que precisa ser sopesado é o interesse público versus o interesse privado. Na minha opinião, condicionar a emissão de CRF à anuência de um profissional em relação ao direito autoral é contrário ao interesse público. Totalmente contrário ao interesse público. Né? Da mesma forma, vocês veem o risco de inviabilização comercial do seu negócio, do seu business, né? Eu vejo o risco de acabar com a regularização fundiária, porque o município, para expedir CRF, tem que ter a anuência do arquiteto, ou do agrimensor, ou do engenheiro, ou da empresa X que efetuou um trabalho topográfico, né, para um determinado atividade. Na minha opinião, isso se resolve aonde se resolve qualquer demanda contratual. Qualquer. Né? Se eu contrato o Filomeno para, sei lá, fazer a reforma da minha casa, e o Filomeno começa a reforma e eu nunca pago o Filomeno, o Filomeno faz 80% do trabalho, vem um cara, faz 20% e eu largo o Filomeno para lá, o Filomeno vai na justiça e me processa. Né? Eu acho que deveria ser assim. Agora, condicionar, né, a expedição da CRF à anuência do direito autoral, eu sou radical. Tipo um recorte na Reurbier, né, por exemplo. Acho que um recorte na Reurbier já deixaria mais simpático o dispositivo, mesmo não podendo limitar a emissão de CRF. Sentido. Mesmo assim, eu seria contrária, sabe? Eu acho que o problema está no modelo de negócio mesmo. As empresas têm que reajustar o modelo de negócio delas e encontrar uma coisa que seja viável, né? Agora, o risco do negócio... Assim, eu sempre penso esse modelo em que a empresa vai lá e capta, inclusive do morador, né? Para depois entregar só para quem pagou, ele não está de acordo com os objetivos da lei 34. E eu quero lembrar o seguinte, tá? Enquanto as empresas estão fazendo todo esse movimento, os cartórios de registro de imóveis seguem registrando de graça tudo, desde a edição da lei. Sim, eu entendi. Aqui, eu gosto de levantar um ponto também, por isso que eu acho que a regulação fundiária, quando vai acontecer, é mais interessante quando a prefeitura contrata, porque você não deixa ninguém de fora, né? Então, quando a prefeitura contrata, você tem uma adesão de 100%. Até costumo falar que, questão de adesão, né, de cadastrar as famílias, a adesão é sempre entre 30%, 60% e 90%. 30% é quando a empresa contrata diretamente com os moradores, porque tem gente que não tem condições de bancar, vai ficar de fora. 60% é quando a prefeitura faz um tipo de credenciamento para as empresas entrarem, só que mais quem banca são os moradores. Né? Vai ter uma adesão um pouco maior, mas também vai ter muitas pessoas que vão ficar de fora por não ter condições. E agora, quando a prefeitura contrata, já é diferente. A adesão é 100%, quer dizer, 90%, né? Porque a gente nunca consegue achar 100%. Nós, em Natal, nunca conseguimos chegar perto disso, mas, de fato, a adesão é bem maior. É porque nós temos algumas outras questões que, às vezes, impedem o cadastro, como ausência de documentação, às vezes a gente tem... Aqui nós temos um problema muito grande, que é até uma coisa que a gente poderia discutir, né? Seriam outras mais 5 horas de live, além do que a lei nova previu, o que é que ela poderia ter previsto e não fez, né? Questões que trazem um pouco de segurança e definição que ela poderia ter assegurado. Uma delas, por exemplo, que nós temos uma dificuldade muito grande é com relação, na experiência potiguar, a imóveis locados, principalmente imóveis locados dentro de área pública. Então, nós encontramos a figura do locatário, do locador,
até que ponto permanece o interesse social, em nome de quem se regulariza, e muitas vezes, por não haver consenso entre um locatário e um locador, a gente termina excluindo esse imóvel do cadastro. Situações que existem, não há consenso com relação ao familiar, que é outro ponto que a gente também poderia discutir muito, que é uma coisa que eu até estou escrevendo a respeito, que é a REURB de direitos sucessórios, que as pessoas associam a posse que antecede a REURB como uma questão de herança, e não é. A gente não resolve no âmbito do direito sucessório. Então, a gente não consegue sacar aqui, chegar a 90%, não. A gente trabalha aqui, às vezes, até com 70%. Com 70% já é um percentual bem feliz do ponto de Mas, Felipe, vista... eu vou te falar, a portaria do Ministério das Cidades que trata do afastamento da componente de regularização fundiária nas obras de urbanização, Uhum, ela traz um número de 20%. Na época que estava sendo elaborada essa portaria, eu disse, rapaz, nem 20% eu quero garantir. uhum. Porque, E eu assim... lembro que a gente até chegou a conversar sobre isso, né? Teve um projeto daqui que quase que vai para a tomada de conta especial, porque a Caixa Econômica Federal não queria testar a viabilidade do projeto e se comprovou que não se chegou a um percentual maior porque a população não quis aderir. A gente tem situações diversas, por exemplo, a gente tem, às vezes, áreas que são dominadas pelo crime organizado, enfim, às vezes o morador não quer, porque ele prefere, por questões políticas gerais, ficar na informalidade. Às vezes a informalidade atende a ele, né? Então, eu acredito que mais que 50%. Outra coisa, se a gente considerar a quantidade de lotes previstos inicialmente, existem vários imóveis que são comerciais, que fogem ao critério. Se for um projeto de REURB-S, e a gente tem a REURB-E dentro da REURB-S, e aquele projeto não vai atender, ele não vai, naquele escopo inicial, ser utilizado. Mas eu concordo com o Sakai, assim, do ponto de vista inicial que ele trouxe, né? De fato, a adesão, quando parte do privado, ela passa por muitas variáveis. Se às vezes é difícil para o poder público convencer as pessoas de que aquilo é uma coisa boa para elas, no privado é mais difícil ainda, especialmente na realidade nordestina. Então, a tendência é sempre ter uma adesão menor. Outra coisa que também a lei podia ter atacado e não atacou ainda é o problema da impugnação, né? Uhum. Hoje em dia, a impugnação, no final das contas, mata o processo de regularização fundiária porque, inevitavelmente, ele leva para judicializar. Judiciário. E aí até tem, por exemplo, provavelmente em São Paulo traz algumas coisas, até que foram reproduzidas lá no decreto 9.310, mas se a lei fosse mais assertiva no sentido de dizer, olha, você que tem um imóvel que está ocupado há 30 anos, nunca entrou com a reintegração, nunca entrou com a reivindicatória, perdeu, amigo. Essa impugnação não é válida. Fundamenta, né? Exatamente. O tipo de coisa que não podia ter melhorado, né? E aí, Como a gente não estabeleceu uma ordem pré-definida, a gente está no momento até mais informalidade, dentre as coisas que poderiam ser regulamentadas e não foram, e eu gostaria muito de ver a opinião de vocês, porque a gente está aqui fazendo um mix de experiências do ponto de vista nacional. Qual é o mínimo existencial de um núcleo? Existe a possibilidade de REURB de um lote só? Isso é uma das coisas que mais me incomodam, essa discussão, porque eu tenho uma visão bem dura com relação a isso. Eu acho que você fala, eu até peço desculpa se alguém pensa diferente de vocês, mas eu brinco que é quase que uma heresia, porque do ponto de vista urbanístico, porque a REURB, na minha visão, ela parte do todo para a parte. Ela busca regularizar o núcleo. Uma das consequências dela é a titulação das ocupações. Ela é, antes de qualquer coisa, um projeto de parcelamento, que a gente até criou um dia essa conversa, né, Filomeno, que é um parcelamento do solo de trás para frente. Mas se eu vejo que existe isso, e
E eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso, de você criar um projeto de regularização fundiária para regularizar um único lote dentro de um parcelamento, de uma área que não é um parcelamento prévio do solo. É diferente, por exemplo, nós termos uma situação que já existe o parcelamento, existe, por exemplo, uma área pública, uma área que inicialmente era verde, alguma coisa que não será necessário o projeto em si, e se quer titular apenas aquele lote ou aquele conjunto de lotes. Mas um projeto de um lote só, eu ainda não consigo assimilá-lo, e eu não sei se, por exemplo, seria o momento de se regulamentar isso a nível federal. O que é que vocês acham? Alguém discorda de mim? Aqui na Escola Mineira de Regularização Fundiária, Uhum. que é baseada na Escola Figueiredo e Filomeno de Regularização Fundiária. Mas queria mandar um beijo para o Silvio, eu vi que ele está na live, ele e a Sofia. Beijo, Silvio, beijo, Sofia. Silvio, responde meu WhatsApp, por favor. Não, né? O que a gente estabeleceu aqui como medida mínima de um núcleo, né? Seria uma quadra. Por quê? Porque a quadra você tem ali uma regularização, pelo menos, das áreas viárias, né? Das vias e das áreas adjacentes a elas. E você tem uma coletividade mínima ali, né? Dentro daquela quadra. Vamos igual. E mais uma vez, né? Para o registrador de imóveis, a orientação que a gente dá é a seguinte: siga o artigo 31, né? Por quê? Porque o artigo 31 fala quais são os documentos apresentados ao registrador. E ele vai falar lá de estudo técnico e tal, ele vai falar de estudo de risco, ele vai falar de análise urbanística, ele vai falar de termo de compromisso, ele vai falar uma série de documentos. Agora, o sujeito que vai entregar um lote, ele vai entregar estudo técnico-ambiental de um lote, né? Ele vai entregar estudo urbanístico de um lote, né? O próprio projeto de regularização fundiária pressupõe a existência de uma coletividade nesse núcleo. Então, eu vi aí que meus ex-alunos tudo gritando, porque eles são tudo bem treinadinhos mesmo. Não existe REURB de um lote, e isso não é REURB. Eu peguei aqui, quando eu estava na SPU, chegou uma notificação para a SPU de uma área de regularização que não só era só um imóvel, como era da praia. O cara estava fazendo a REURB da praia. E o cartório notificou achando que estava muito certo. E realmente, eu vi lá a poligonal, não era um condomínio na praia, não era uma edificação na praia, era a praia. Então, assim, e era um lote só. Aqui a gente pegou, aqui em Fortaleza, né, foi em cima do que realmente tinha uma política local de habitação de interesse social, tinha o levantamento dos assentamentos irregulares e pegou o menor núcleo informal que nós tínhamos, que era de 10 imóveis, né, que a gente tem 856 núcleos urbanos informais. Mas em cima do estudo previamente feito. Eu sei que boa parte dos municípios não tem esse estudo, a partir desse processo, mas com certeza um imóvel só, inclusive até eu costumo dividir, eu chamo a regularização de um imóvel só de regularização imobiliária, e não de regularização fundiária. Porque realmente Fortaleza tem legislação para regularização de um lote só. Então, mas a regularização imobiliária. Se for área privada, pessoal, o uso capião existe aí há centenas de anos para isso mesmo. Não precisa ficar forçando uma REURB se você tem a uso capião aí. Agora, quando você vai ver essa regularização de um lote só, você começa a perguntar por que ele não entrou com a uso capião? Tem menos de 5 anos, e aí, na maioria das vezes, o uso exige 15 anos para entrar com a uso capião. Não tem nenhum documento comprobatório de posse, né? Assim, em cima do imóvel. Porque o mais fácil mesmo é entrar com um uso capião extrajudicial. Por que eu vou me tacar na prefeitura para ficar levando não o tempo todo? Mas Ele se vende, pelo menos, assim. É aquilo que eu falei, o modelo de negócio de algumas empresas, né? Que elas captam no núcleo e querem regularizar só o cara que comprou delas o serviço. Então, vai lá na quadra. A quadra tem 10 moradores,
eles captam 2. Eles querem chegar no cartório com 2 lotes para Ah, regularizar. e E não dá para... aí depois, pega o seguinte, pega assim, o cara regularizou uma quadra de 10 lotes, tá? Aí o cara regularizou um numa ponta, o outro na outra ponta, o outro no meio. Rapaz, aqui eu juro de pé junto que quando você for fazer um levantamento, esses memorial não vão bater. Não vai, Não foi não nada vai, cruzar. nunca. Você larga a regularização urbanística para lá. Entendeu? Ela vira uma regularização meramente jurídica, que é Exato. exatamente o que a lei quer impedir. Entendeu? A lei quer impedir isso. Agora, só para deixar aqui, eu nem quero debater esse assunto, não, porque senão nós vamos ficar só falando do que poderia ter sido mudado e não foi. Mas eu tenho que deixar registrado a birra com o artigo 23. E todo mundo mexe na lei e ninguém mexe no artigo 23, que é o artigo que coloca restrições para titulação por legitimação fundiária em REURB-S. Esse artigo não tem cabeça, não tem razão de existir, e todo mundo mexe na lei e ninguém mexe nisso. E isso, sim, na minha opinião, é um grande problema hoje para a viabilização da regularização fundiária. Bom, outro ponto que estava sendo bastante discutido, né, é a questão das matrículas. Por exemplo, quando é área particular e está lá regularizando primeira remessa, né? Metade está lá regularizando e o pessoal que não está lá cadastrado, não foi encontrado, né, no cartório. Como que vai ser feito? Vai ser titulado, aberto novas matrículas em nome do proprietário original, né? Ou não vai abrir as matrículas e vai deixar na mãe mesmo? Cara, O que você... e vai ser feito. Esse artigo, ele infarta o registrador. Morreram os 10 que ele foi publicado, porque ele é impossível de ser cumprido. Ele é impossível. Eu queria muito saber quem foi a pessoa que escreveu isso, porque eu tenho certeza que nunca na vida dela ela conversou com um registrador de imóveis, né? Como é que eu vou abrir uma matrícula e não vou atribuir um proprietário? A lei criou um imóvel sem dono? Registrado no registro de imóveis, mas sem dono? Deixa eu te perguntar uma coisa, porque aqui no estado isso é uma das maiores fontes de dúvida e de tratamento diferente. Nós temos, especialmente no interior, é muito comum, ainda que em áreas urbanas, a inexistência de registro imobiliário. Então, geralmente são áreas sem matrícula ou transcrição, não existe nada. E aí se cria matrícula para registro da CRF. A primeira dúvida que sempre surge é: eu vou abrir as matrículas individuais ou não? Na minha visão, e como eu oriento, é não abrir. Mas, pois é, mas eu, justamente por não existir proprietário anterior, vai ficar uma matrícula sem dono. Uma vez, veja bem, Você entende que existe uma diferença essencial entre essa situação que tem previsão na lei, que inclusive a lei é genial, porque ela fala assim, abra a matrícula e coloque lá, proprietário não identificado. É isso que a lei fala, certo? Então você vai abrir a matrícula, você não vai ter um registro anterior para ela, e você vai colocar lá que o proprietário daquela gleba não foi identificado, tá? Então, a gente sempre fala isso, né? Nos cursos, a Michelle fala no livro também, né? Que a regularização fundiária é uma forma também de um imóvel nascer juridicamente, né? Inclusive aquela gleba que foi ocupada. Sabe quando que é muito comum? Terra da igreja. Terra da igreja, antes do século XX, antes da vigência do Código Civil, nenhuma tem registro. Eles chamam aqui de posse centenária. Mas lá e abre, proprietário mercado. O imóvel já nasce sem proprietário, que é o mesmo caso da uso capião. Quando a gente abre uma matrícula de imóvel não matriculado, de imóvel não inscrito, você vai colocar lá no espaço proprietário, você não vai colocar proprietário porque não tem. Você só vai colocar o proprietário quando você registrar a uso capião no R1, né? Então, como é que funciona isso?
no registro de imóveis na prática. Você abrir a matrícula matriz, colocando lá proprietário não identificado, você vai registrar o parcelamento do solo e você vai abrir as matrículas mantendo o proprietário não identificado, porque a abertura, o ato de abertura de matrícula não altera direito de propriedade, né? Isso é muito tranquilo, é muito pacífico. Tem livro, o livro da Michelle fala isso, a gente tem e-book falando sobre isso. Isso no registro de imóveis, pelo menos, e até no Maranhão também, eu acho que... Não, o que os registradores alegam é assim, é questão de entendimento da parte deles. É que justamente não seria viável abrir a matrícula sem que houvesse um registro. E esse ponto que eu discordo. Não tem problema nenhum. Concordando com sua colocação. Agora, o que o artigo, até concordo com a Ana Cristina, quando ela diz que assim, proprietário não identificado, está solucionado lá na lei. Agora, o que o artigo da lei fez foi o contrário. Foi pegar o proprietário já identificado... Que já existe. E colocar naquela dimensão onde as canetas BIC tudo vão. Sumir com o proprietário. Seja privado, seja público. É bizarro. Sabe que vários... bizarro, quer dizer, se eu tenho lá a origem do meu núcleo, são 3 imóveis, um do Sakai, um pedaço do Sakai, um pedaço do Felipe, um pedaço do Filomeno. E aí, o núcleo está em cima dessas 3 propriedades. O que a lei falava? Né? Abre a gleba do perímetro em nome de Sakai, Filomeno e Felipe, sem indicar a proporção de cada um, né? E abre as matrículas dos lotes, as matrículas a gente chama de matrículas filhas, também em nome de Sakai, Felipe e Filomeno. Por quê? Porque o ato de abertura de matrícula não altera a propriedade. O ato de abertura de matrícula, ele é parcelamento do solo. Não importa se ele é parcelamento do solo para o futuro, no caso um lote, ou um parcelamento do solo as-built, como é o caso da REURB. E por que, Felipe, que a gente não indica de jeito nenhum para o sujeito não abrir matrícula? Porque é o seguinte, quando esses lotes, quando esses títulos vão chegando isoladamente no cartório, né, a pessoa vai abrindo e o dono do cartório, o titular do cartório vai lá e vai abrindo a matrícula de acordo com o registro da venda posterior, da titulação posterior. Se ele esquecer de dar baixa numa matrícula que ele abriu, ele vai gerar duplicidade de matrícula. Então, eu aqui, por exemplo, Mariana, já tive casos de duplicidade de matrícula de loteamento, porque a minha antecessora não abria de imediato. E aí, ela não deu baixa. Quando eu assumi o cartório, a matrícula, o lote estava lá dentro da matrícula mãe. Eu abri uma matrícula em virtude de um mandado de penhora, registrei o mandado de penhora, esse imóvel foi à execução, foi a leilão, foi arrematado, e quando a pessoa arrematou, descobriu que o lote tinha outra matrícula com outro proprietário muito mais antigo. É muito pior, é muito mais arriscado, né? Agora, isso que o Filomeno falou, e assim, as pessoas têm que ter noção das responsabilidades do papel do registro imobiliário. O cartório não é só carimbo. Eu envio todos os dias, né, para o ONR, por exemplo, o Operador Nacional do Registro, os proprietários das minhas matrículas. Perguntar para mim assim, Ana, quem é o proprietário daquela matrícula onde vai ser feita a REURB? Eu vou falar, o proprietário é o Sakai, o proprietário é o Felipe, o proprietário é o Filomeno. E se chegar uma ordem de indisponibilidade em nome do Filomeno, ou do Sakai, ou do Felipe, eu tenho que ir lá e averbar a ordem de disponibilidade na minha matrícula matriz e nos lotes, se tiver, né? Agora, essa regra aí, ridícula, com perdão da palavra, ridícula, que fala que eu vou colocar lá, proprietário anterior, Sakai, Felipe e Filomeno, proprietário atual, quem vier a ser titulado. Beleza, chegou uma indisponibilidade para mim, eu vou disponibilizar ou não vou? É claro que eu vou disponibilizar. Não houve transmissão. Ninguém tirou o imóvel do nome Sakai, Felipe e Filomeno. Sakai, Felipe e Filomeno, juridicamente falando, continuam proprietários do imóvel. Não importa a forma como eu escreva isso na matrícula, né? O direito registral, ele é muito mais profundo do que essa mera operação que o cara escreveu isso daqui, que acha que é. Entendeu? Então... Tá que dia que eu vou fazer isso daí? Nunca. Doralice, que nós já tivemos em vários eventos virtuais juntamente, ela fez uma observação interessante, que a
a realidade de registradores de Minas Gerais é um pouco diferente do resto do país. De fato, vocês são... Vocês usou o termo escola mineira, talvez seja a única escola de REURB que nós temos. Por mérito do Core, da Ana Cristina e da Michelle, né? Não é por acaso. Mas, para vocês verem como a dificuldade aqui é até maior. Você sabe qual é o costume maior e qual é o entendimento que prevalece entre os registradores? É que, nesses casos, a matrícula tem que ser aberta em nome do município. Nossa, já me falaram. Aí eu quase morro cardia nessa hora. Pois é. Então, eu vi com bons olhos para ver como são as coisas. Porque por mais que eu concorde que a solução não é a mais adequada, mas pelo menos sepulta essa ideia a nível local de que essas matrículas precisam ser abertas em nome do município. Porque o município não vira dono ao promover a REURB ou, muito menos, ao aprová-lo. Mas se tem essa ideia. Eu até acho melhor colocar, assim, porque se isso já é complicado do ponto de vista das áreas privadas, das áreas públicas, fica mais complicado ainda. Porque eu tenho um patrimônio público que deixa de existir, porque, tipo, uma terra pública municipal, estadual, federal, porque está em processo de regularização, né? E aí eu até eu tenho como hábito recomendar nas áreas públicas, né, pelo menos, que você pode colocar a CRF com a integralidade dos lotes. Só que colocando o nome do município como beneficiário, digamos assim, para ficar bonitinha a tabela, organizadinha, não tendo vácuo, né? Quando eu estou trabalhando com áreas públicas municipais, né? Com áreas públicas estaduais vai acabar tendo a mesma... Só para não dizer que a gente não tratou de todos os temas aqui das alterações. A transferência potencial, né? Queria perguntar para vocês como é que está essa questão da transferência de potencial construtivo aí em Minas, em Natal, no Mato Grosso. Vou responder muito, porque realmente não passa muito pelo registro imobiliário, sabe? O TDC, ele não existe no interior. Né? E aí eu acho que não é uma questão do interior de Minas. Não existe TDC. Brasil todo. Então eu acho que talvez seja muito mais aplicável. E acho que pode até ser. Olha, Michele, ei, Michele. Eu acho que pode ser útil, Filomeno, né? Talvez nas cidades grandes. Mas no interior, eu acho que vai ser assim, praticamente nada, né? Enfim, eu acho que com relação a isso, a gente precisa, eu pelo menos preciso aprofundar mais para entender a repercussão, porque realmente não faz parte aqui da nossa realidade. O que é que você acha, Filomeno? Assim, tem aparecido muitos antigos proprietários solicitando a transferência de construir das suas propriedades que estão objeto de regularização fundiária. Qual é o problema, no meu entender? Quando você tem uma área que já é ocupada e já prescreveu aí a posse, né, para aquisição do ocupante, para mim aquela área saiu do patrimônio do antigo proprietário e entrou no patrimônio dele, que vai ser declarado ou por uma regularização fundiária ou por um campeão, que seja. Quando você permite a transferência de construir abertamente, né, digamos assim, assim, qualquer área que é objeto de regularização pode ser objeto de transferência de construir. Para mim, no final das contas, se você banaliza o instrumento, ele vai acabar virando moeda podre no mercado imobiliário do município, porque você vai ter tanto aqui, eu tenho 850 favelas. Se eu permitir a transferência de 800 às 850, aí acabou o direito de construir. Você vai construir... Ao contrário, eu já acho razoável a utilização dele em áreas de conflito fundiário. Áreas em que você teve uma reintegração de posse, você teve uma ação reivindicatória, como medida para chegar a um consenso ali naquele conflito fundiário. Aí, beleza, eu acho uma puta ferramenta, acho que tem que ser utilizada mesmo e tal. Que nem se colocou ali, solto, perdido na lei, indenização do proprietário. 99% dos casos de regularização fundiária não vai ter indenização do proprietário. E aquele 1% que é vagabundo,
é exatamente aqueles casos que está regularizando que a situação vai num conflito fundiário relacionado à posse-propriedade, né? Aí sim, aí você pode falar da indenização, da aplicação do 1228, parágrafo 4 e 5º do Código Civil, aí beleza. A desapropriação. Agora o meu medo é assim, não está errada a lei trazer a presente construir. O meu medo aí é que Tilenol, por exemplo, é um remédio muito inofensivo, mas vá tomar uma garrafa de Tilenol para ver o que acontece com você. É a mesma coisa aqui É, com essa. Filomeno, porque quando você tem um conflito fundiário, você tem ali a, a interrupção da posse, né, da posse mansa, né, que é a quem seja a aquisição da propriedade. E aí, realmente, muitas vezes, a única saída vai ser a negociação com o proprietário. Em Minas existe um núcleo, né, que é o Água Limpa, que fica na BR-040, na região Pacífica, até aqui entre Nova Lima e Itabirito, no meio de um monte de condomínios de alto luxo, perto da fábrica da Coca-Cola, que tem um imbróglio gigantesco ali relativo a uma sobreposição antes em relação ao do da década de 50, veja você. Um parcelamento que foi feito para financiar a campanha de JK, né? Tão novo, né? Que é dessa época. E aí eu até volto um pouquinho, Filomeno, para falar um pouco daquela questão que você falou da impugnação, né? Da não solução da impugnação nas alterações legislativas posteriores, e tendo sempre que falar no Poder Judiciário. O que a gente tem percebido, né? Que essa negociação para fins de indenização do proprietário, com a ajuda do SEJUSC dos tribunais estaduais, é que tem evitado a judicialização dessas situações em que você tem uma impugnação. Então, eu acho que o TDC, como uma ferramenta a ser tratada dentro dessa perspectiva, vem muito bem, né? Mas você tem que ter, repito, uma previsão da legislação municipal, que 90% dos municípios não tem. Eu vi um pouco diferente, porque a gente precisa, não sei se ainda tem tempo, lembrar que o proprietário que se refere à lei não necessariamente é o proprietário que está perdendo o seu direito real para quem vai ter o título em seu favor. A medida serve também para viabilizar o projeto, indenizações, obras. Então, às vezes, a parte precisa ser reassentada, precisa construir alguma coisa, e alguém pode ser atingido dentro do projeto de REURB, não necessariamente aquele que já teve contra si a prescrição para fins de usucapião. E, às vezes, você tem uma ocupação maior em que não necessariamente toda a ocupação o proprietário já perdeu. Às vezes existem áreas que ele ainda poderia brigar por isso, ainda poderia discutir do ponto de vista judicial, como bem foi trazido, e aí isso seria uma alternativa. Apesar de que eu acho que, como a transferência de potencial já é prevista no Estatuto da Cidade e é preciso que a lei municipal preveja, não é que seja letra morta, é que ela está meio que dizendo algo... Dependente de uma regulamentação aí. Exato. Então, se a lei municipal já tivesse a previsão semelhante, que não deixa de ser uma espécie de desapropriação, né, isso aí já atenderia. Existe uma situação que a gente está acabando, mas só para ficar aqui para um momento futuro, quem sabe, do ponto de vista tributário, né? Se não poderia a lei também ter adentrado nisso, porque muitas vezes o proprietário tem dívidas de IPTU em seu nome, de áreas que já estão ocupadas há muito tempo por terceiros, e às vezes a dação em pagamento, algum acordo nesse sentido, seria um mecanismo, e as prefeituras têm muita resistência com relação a isso, porque a REURB é uma aquisição originária, uma forma de aquisição originária, mas o débito permanece no nome das pessoas que eram proprietárias originárias da Gleba. Vocês poderiam ver alguma coisa nesse sentido, mas enfim, fato não teve. Eu até ia questionar alguma coisa sobre o tributário também, mas
Infelizmente, nosso tempo é muito curto da live, né? A gente tem assunto para conversar 5, 10 horas o dia inteiro, né? Infelizmente, como o tempo é curto, eu vou pedir para cada um fazer as considerações finais, uma análise superficial sobre a nova lei, se é positiva ou negativa também, né? E já antes das considerações finais, já avisar o pessoal também que participou, muito obrigado pela presença de todos. A live vai ser gravada, vai estar lá no feed, tá? Vou compartilhar. E também já avisando que nós vamos fazer uma próxima live com esse nível de profissionais, que vai ser com um colega seu, Ana, que é o meu amigo Luciano Chagas, que mandou um abraço e está aqui na live também. O Luciano Chagas, então, já topou a fazer essa live no mês de agosto. Então, passo a palavra para vocês fazerem as considerações finais. Sobre as considerações finais, só mandar um abraço para a Michelle, para a Doralice aí, que sempre está nas lives, a Stephanie também, que sempre está nas lives da gente, o Silvio e a Sofia. Vamos discutindo aí. Para mim, a lei ela vai ser boa do jeito que a gente interpretar que ela seja. Então, assim, o trabalho agora é da gente fazer a melhor interpretação dessas alterações que estão aí. Eu também vou seguir a linha do Filomeno. Eu acho que um trabalho de interpretação que seja convergente com o propósito da legislação precisa muito, né, de ser efetivado, né? As pessoas precisam se empenhar nesse trabalho, porque eu temo, né, assim, eu mando mensagem para o Silvio e falo assim: Silvio, estão mexendo no nosso bebê, a lei 3465, assim, já era uma lei boa, já era uma lei bacana, não precisava, sabe, assim, eu faria 90 que foi colocado, acrescentado nela até hoje, assim, e não faria a menor falta. Uhum. Então eu faço essa observação, assim, desse casuísmo da legislação, sabe, para atender A, B, C ou D naquele momento. Eu temo isso porque ela vai se desfigurando, sabe, aos poucos. Então vamos lutar pela lei 3465. E meu último recado é o seguinte, Takai e Felipe, na semana que vem nós vamos fazer então um Conexão Core também lá no YouTube do Core, que a gente fez na pandemia. Eu, Silvio, Michele e Filomeno, que está nos acompanhando, para fazer um remember de uma live. Obrigada pelo convite, viu? Depois você me passa o link, tá? Que eu vou compartilhar no grupo dos outros profissionais que a gente tem. Todo para vocês. Legal, obrigado. Felipe? É só agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de discutir com vocês. A Cristina eu conhecia virtualmente, né, assim, dos seus trabalhos, da sua participação, da sua contribuição dentro da REUB. É um prazer conhecê-la, ainda que virtualmente. Mais uma vez estar junto com o Sakai e com o Firmamento, para mim é uma grande alegria. Me colocar à disposição para novos debates e aproveitar também fazer um convite. Eu faço parte da organização do 2º Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico da OAB, que vai acontecer de 31 de agosto e 1º de setembro. A gente não vai ter um painel específico sobre REURB, mas ela vai estar dentro, de uma forma geral, da programação. As inscrições já estão abertas no site da OAB Nacional. Fica aqui o convite para que todos participem. Era isso. Muito obrigado, pessoal. Eu acho que a gente tem um grupo de WhatsApp chamado Conexão REURB, que o Filomeno acabou de entrar também recentemente. É um grupo que está aberto para todo mundo. Uhum. É um local que a gente costuma compartilhar esses eventos. Então é interessante compartilhar essa live de vocês do Core Minas Gerais, o seu evento também, Felipe. Então, caso vocês queiram participar também, ou alguém pessoal que está assistindo aqui nossa live, estão todos convidados a participar, tá? É um grupo aberto, qualquer pessoa pode entrar. São só profissionais que atuam, né? São reurbeiros que estão nesse grupo, tá? Então, é um lugar bem interessante, o pessoal posta muitas novidades, né? Quando sai uma lei nova, o pessoal já posta lá uma notícia fresquinha sobre o assunto. Então, estão todos convidados, tá bem? Então, muito obrigado a todos por participarem. Grupo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tá, obrigado. Tchau.